Graça e paz, meus irmãos. Iniciando mais uma disciplina, livros poéticos. O primeiro livro a ser trabalhado é o livro de Jó, tá certo? Lembrando que nós vamos trabalhar de forma panorâmica, ou seja, vamos trabalhar o livro de uma forma bem superficial. São 42 capítulos e não teria como, em aproximadamente uma hora, adentrar na profundidade do livro. Se nós trabalhássemos somente o primeiro capítulo, já seria muito para uma hora. Então, vamos dar seguimento aqui. Vamos ver aqui, só um instante. Pronto, nossos objetivos: conhecer a história de Jó, conhecer as lições trazidas por sua experiência de sofrimento e aplicar essas lições em nossas vidas. O contexto: a história se passa em Uz, que ficava distante de Israel. Aí tem um mapinha que, à época, a terra de Uz coincidia, está um pouco apagado, mas coincidia com o reino de Edom. Então, alguns mapas podem apresentar o reino de Edom e alguns outros, a terra de Uz. Cabe salientar que Jó não era israelita, ele era um gentio, viveu provavelmente na época dos patriarcas, porque o capítulo 42, versículo 16, diz que depois que passou toda a história de Jó, ele viveu ainda 140 anos. Então, chegamos a uma conclusão de aproximadamente 200, aliás, chegamos não, os estudiosos chegam a essa conclusão que Jó viveu aproximadamente 200 anos. Por quê? Porque quando a história se passa, ele já é casado, já tem filho, já é um homem rico, próspero, ou seja, leva tempo para conquistar tudo isso aí, né? O autor do livro de Jó, ele é desconhecido, também é desconhecido a data da, da, da escrita do livro, o período histórico ele é indefinido, mas como foi falado, provavelmente seja ali no período dos patriarcas. É possível também que o livro tenha sido escrito bem depois por algum pesquisador, a exemplo de Lucas, que escreveu Atos pesquisando a história de Jesus, pode ter sido escrito por um pesquisador que leu os escritos antigos e criou ou escreveu a história de Jó. A forma literária do livro, ela inicia com um prólogo, tem um corpo central do livro e finaliza com o epílogo. O prólogo, no capítulo 1 a 2, nada mais é que um texto ou uma cena introdutória em que as ações são esclarecidas antes do desenrolar da trama. O corpo central é uma densa poesia hebraica, por isso o nome Livros Poéticos, composto por conversas entre Jó e seus amigos, do capítulo 3 ao 37. Também do 38 ao 41, discursos poéticos dados por Deus a Jó, objetivos, concluir as conversas anteriores. E, por fim, um epílogo, onde a conclusão de uma narrativa literária que traz o resumo dos acontecimentos mais importantes que nela ocorrem. Na primeira cena, no capítulo 1, temos a apresentação de Jó, um homem íntegro, justo, temente a Deus, que honra a Deus. A palavra de Deus chega. Vou até abrir aqui a Bíblia, e em alguns momentos aqui eu posso querer ler algum versículo, e é o caso agora. Estou aqui em Jó, capítulo 1. Ele diz aí: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim Jó fazia continuamente. Ou seja, apesar de ser Jó um gentil, mas ele conhecia Deus. Ele conhecia e temia a Deus e sacrificava a Deus, né? E nesse caso aí, ele chegava ao ponto de sacrificar, mesmo sem saber que seus filhos tinham pecado. Ou seja, ele fazia um sacrifício de prevenção. Tá certo? A segunda cena apresenta uma reunião com Deus. Não necessariamente essa reunião aconteceu no céu, tá? Porque a pessoa pergunta, mas Satanás tinha acesso ao céu depois que ele caiu, tá certo? Então, não necessariamente essa reunião aconteceu no céu. Apenas fala que Deus está no trono, por isso, talvez o entendimento que seja no céu, tá?
Deus está no trono com seus anjos, Satanás, que significa lá no hebraico acusador, promotor, né? Chega ali naquela reunião, Deus começa a conversar com ele, pergunta de onde ele vem, ele diz que vem de rodear a terra e passear pela terra. E a cena aí que aparece nesse capítulo parece uma cena de tribunal. É por isso que o nome de acusador é bem propício, bem próprio para Satanás. Deus apresenta Jó como um homem verdadeiramente justo, como nós já lemos e apresentamos. O acusador indaga, mas ele só é justo porque o Senhor recompensa. Deixa ele sofrer para ver se ele realmente é justo. Satanás desafia a política de Deus de recompensar as pessoas justas. E Deus concorda em deixar o acusador trazer sofrimento à vida de Jó em duas etapas. Na primeira etapa, ele permite que Jó toque os bens. Aliás, que Satanás toque os bens de Jó. O capítulo 1 mostra que Jó, ele era um homem, era o maior daquela época. Ele disse que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Ou seja, Jó era muito rico. Tá certo? Quem quiser ter uma noção da riqueza de Jó, procura aí no Google aí o valor de um camelo nos dias atuais, imagina naquela época. Então, o camelo sempre foi caro naquela área ali. Procura aí, por curiosidade, quanto é que custa um camelo. Aí você vai ter a noção da riqueza de Jó. Então, Deus permite que Satanás toque nos seus bens. E ali, a palavra de Deus diz que Satanás foi realmente, se investiu contra as coisas de Jó. Tá certo? Vamos ver aqui. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam em casa do seu irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer esta nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer este anúncio. Interessante, né? A gente vê lá em Êxodo, a libertação do povo de Deus ali. Deus desceu fogo do céu, né? E aqui Satanás também descendo fogo do céu. Ou seja, precisamos prestar atenção que nem sempre grandes sinais, sinais sobrenaturais provêm de Deus. Muitas pessoas procurando sinais, milagres, acontecimentos, e nós devemos prestar atenção que nem sempre tais sinais provêm de Deus. Jesus chegou a dizer que raça de víboras procura sinais, o único sinal que tereis é aquele que ele iria morrer, né? Assim como o Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, ele, Jesus, passaria três dias no ventre da terra e ressuscitaria. Esse era o único sinal. Então, muitas pessoas hoje ainda procuram sinais miraculosos para poder achar que ali é o caminho de Deus. Deus, ele está revelado na sua palavra. E você precisa procurar na sua palavra, na Bíblia. Aí você vai encontrar a revelação de Deus, tá? Deus continua fazendo e operando milagres? Com certeza, o maior milagre é a nossa salvação pela ação do Espírito Santo. Esse é o maior sinal que nós temos em nossas vidas. Bem? Então vamos lá. Então Deus concorda em deixar o acusador trazer sofrimento na vida de Jó e o que é que acontece? Duas etapas. Primeiramente, Satanás toca os bens de Jó e ele perde tudo. Perde tudo, o gado, até os filhos são mortos, tá certo? A esposa de Jó ainda diz o seguinte para ele amaldiçoar o teu Deus e morrer, certo? Mas Jó, digamos assim, ele entra no nível de adoração assim, talvez não, jamais visto. Ele diz assim: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o Deus e o Senhor o tomou. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu culpa a Deus. Tá certo?
Então, essa é a primeira etapa. A segunda etapa agora, Jó, aliás, Satanás vai novamente à presença de Deus e não, mas é porque você protege muito. Deixa tocar nele para saber se ele vai realmente. Aí Deus permitiu, desde que não o mate, tá? Deus não autorizou que ele matasse Jó. Então, a partir daí, o sofrimento sobreveio sobre o corpo de Jó, tá? E então ele até Satanás diz, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Ou seja, se apertar Jó na parte que dói mais que a sua vida, ele vai dar tudo para poder ter a vida de volta. E muitas vezes as pessoas no dia de hoje fazem isso. Tá certo? Quando chega na parte da vida ali, a pessoa não tem não tem Deus ainda no seu coração, fica desesperado, tá certo? Eu fiz agora há pouco a minha monografia, eu falei sobre a ressurreição. E estudando sobre a ressurreição, o que nós podemos, o que eu pude ver é que muitos do pensamento antigo e até dos atuais que não temem, que não têm a Deus ou não tem, digamos assim, a esperança que há em Deus, a esperança que há em Jesus Cristo, da vida eterna, da ressurreição, se desesperam com relação à morte. Se desesperam com relação à morte. Mas aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, têm o quê? Esperança. E Paulo, escrevendo em suas cartas, Romanos, Coríntios, Tessalonicenses, Filemon, ele sempre falava da ressurreição, apresentando o quê? Como a esperança, né? Coríntios, por exemplo, uma cidade desesperançosa, Paulo levava o quê? A questão da Tessalonicense também, a questão da esperança. Por quê? Porque o povo sem Deus é um povo que não tem esperança, que não tem expectativa, acha que a vida é somente isso aqui e acabou, morreu, acabou, não sabe nem para onde é que vai. Mas aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas sabem muito bem qual é a destinação final, sabem que nós estamos aqui de passagem, que a nossa morada definitiva não é aqui. Então vamos em frente. As questões levantadas durante os discursos entre os amigos de Jó e o próprio Jó. Por que Deus fez isso? Por que é que Deus permite o sofrimento? Por que é que Jó está naquela situação? São questões que são levantadas e são filosofias que também que são apresentadas. Filosofias humanas, filosofias do mundo, sabedoria do mundo contra a sabedoria de Deus. E agora nós trabalhamos pelo pastor, se eu não me engano, Clodoaldo, que teve agora no aniversário dos 30 anos da igreja, ele trabalhou sobre isso, a questão das ideologias, dos pensamentos e da sabedoria humana, né? Chegou a citar vários, em uma das suas pregações, vários filósofos e enfatizou que nenhum deles é mencionado na palavra de Deus, ou seja, aquela sabedoria do mundo vale nada para Deus, é loucura. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo, tá? Então vamos lá. Por que Deus fez isso? Por que Deus permite o sofrimento? Resposta? Não tem resposta. A razão do sofrimento de Jó não é revelada, tá? O que nós vamos daqui a pouco entender é que, Deus ele é soberano. Um dos princípios pelo qual Deus governa é a sua soberania. Ele sabe tudo, conhece tudo, o início e o fim, e por conta disso ele sabe exatamente o que ele vai ou não fazer. Vamos lá. É, ali nos discursos, né? No prólogo, estabelece as questões profundas que o livro tenta responder. Deus é justo? Deus governa o universo com o princípio da justiça? Muitas pessoas podem chegar a dizer, ah, não, Deus é justo e governa o universo com o princípio da justiça. Mas eu acabei de falar em um outro princípio, o princípio da soberania de Deus. Então vamos em frente, vamos ver quais foram as conclusões que chegaram. Ainda na conclusão do prólogo, apresenta o sofrimento de Jó, abordado por três amigos que tentam oferecer sabedoria e conselho. Ou seja, antes do sofrimento de Jó, três amigos chegam. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, Zorfá, o namatita. Nenhum deles é israelense, nem mesmo o próprio Jó. E eles representam, como eu falei, as filosofias, no caso, do Oriente sobre Deus, o sofrimento e a condição humana, que nós vamos ver agora mais à frente.
Então, como é que acontece o debate entre Jó e seus amigos? Jó fala, um amigo responde, Jó responde a um amigo, o outro amigo responde a resposta de Jó. E fica nesse evento cíclico, certo? O debate se concentra em três ciclos. Debate um, capítulo 3 ao 14, o 2, do 3 ao 21, e o debate 3 do 22 ao 28. Quais foram as suposições de Jó e de seus amigos durante esses debates? Eles expõem suas opiniões sobre a forma como a justiça de Deus deveria existir no mundo. Vamos lá. A justiça de Deus mediante ou ante as ações humanas. Então, se a ação humana, o homem ele é sábio bom, a justiça de Deus no pensamento e na filosofia deles é sucesso e recompensa. Mas se o homem é mau e estúpido, desastre e castigo. Ou seja, a justiça de Deus é como se fosse uma. Qual é o termo que eu vou utilizar aqui? É uma consequência, tá? Mas não era bem esse termo que eu ia utilizar, não. É uma reação, pronto, o termo é exatamente. A justiça de Deus aqui apresentada é uma reação à conduta ou ao procedimento e comportamento humano. Esse era o entendimento. O argumento de Jó, peraí, mas eu sou inocente. Eu sou inocente. Por que então, se eu sou inocente, eu estou sofrendo? Dentro dessa ideia de que Deus recompensa segundo o procedimento humano. Então, se Jó é inocente, no entendimento dele, não era para estar acontecendo aquilo ali com ele. A implicação é: meu sofrimento não provém da justiça divina. Porque se Deus é justo para recompensar o sábio e bom, né? Com sucesso e recompensa, ou o mal estou com desastre e castigo, isso que está acontecendo comigo, Jó, não provém de Deus, porque eu sou inocente, eu não pequei. Muito pelo contrário, como nós vimos ali, Jó ele se antevinha aos pecados, ou seja, ele fazia aquele sacrifício de prevenção. Então, qual a conclusão de Jó nisso aí? Deus não governa o mundo com justiça. Deus é injusto. Lógico que ele é injusto. Por quê? Porque se realmente ele recompensa os sábios e bons e castiga os maus e estúpidos, está acontecendo errado comigo, porque eu sou inocente. Eu não pequei. Os argumentos dos amigos. Deus é justo, Jó. Deus é justo. Olha o dedo aí apontando para Jó. Jó chega a praticamente todo um susto, né? A implicação, Deus governa o mundo com justiça. Conclusão dos amigos, Jó pecou. Ora, Deus é justo, Jó. Se você está passando por isso, é porque você pecou. E isso está acontecendo na sua vida é consequência do pecado. É consequência do pecado. Aí então Jó protesta. Jó desiste de seus amigos e leva o seu caso diretamente com Deus. Agora, depois de todos esses diálogos, são vários, que nós vimos, são três debates, a partir do capítulo 3 e vai até o 38, se eu não me recordo aqui. Tá certo? Então tem uma montanha russa emocional, tá? Jó acreditava e eles também acreditavam que Deus era justo. Aí vem versículo 27, capítulo 27, versículo 2. Por que Deus me negou a justiça e amargurou a minha vida? Se Deus é justo. Sua ira me fere e me persegue, ele range os dentes contra mim. São essas as expressões que Jó utiliza nos discursos. Ou seja, mas por quê? Se eu sou inocente? Ele faz perecer tanto o inocente como o ímpio. Ele ri-se do desespero dos inocentes. Capítulo 9. Que esperança tem o ímpio quando Deus tira sua vida, então? Jó ainda quer ter esperança na justiça de Deus. Jó tenta entender o porquê daquilo ali. Ele afirma, como já foi falado, ele afirma: eu sou inocente. E como inocente, ele vai até Deus. Então, como foi falado, ele deixou o discurso dos amigos e foi reclamar diante de Deus. Exigiu a explicação de Deus. Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Tá certo? Então, nesse ponto, eu faço um parênteses, porque até comecei em sala. Podemos reclamar, podemos exigir diante de Deus, certo? Às vezes as pessoas ficam, não, mas não pode, tem que usar um verbo diferente. Olha só, quando você estiver passando por uma situação, não vou dizer a exemplo de Jó, mas qualquer que seja o sofrimento, você tem livre acesso para falar com Deus. Lógico, reverência e temor a Deus.
Aqui, porque o autor está colocando aqui como Jó estivesse exigindo de Deus, ou seja, Jó não está colocando Deus contra a parede. Jó está conversando com Deus e tentando entender, Senhor, se tu és justo, por que é que está acontecendo comigo? Se eu não pequei, eu tenho consciência dos meus atos. Eu assino a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda. Aí, no mesmo momento, ali, depois de terminar aqueles discursos todos ali, Jó falava, os amigos perguntavam, Jó respondia, outro amigo entrava e ficava aquela situação cíclica. Então apareceu agora outro amigo, Eliú, mais jovem do que aqueles três ali, que esperava a oportunidade de falar. E entrou forte. Entrou ali para fazer o meio de campo. Não, Deus é justo. Deus é justo. Então Deus governa o mundo com justiça. A conclusão, o sofrimento pode ser um aviso para evitar pecados futuros ou para moldar o caráter de uma pessoa. Jó está errado em acusar a Deus, ao acusar a Deus. Então, apesar dele pegar, vamos dizer assim, pegar um pouco mais leve, fazer o meio de campo ali, mas o pensamento dele ainda se coaduna com o dos outros, tá? Jó estava errado. Jó, então, já, digamos assim, acabou o diálogo, né? Já não quer mais saber de debate. Ele não nem só ouve Eliú, nem responde mais. E o diálogo, então, depois desse último personagem que apareceu, Eliú, chega ao fim. Ou seja, o entendimento é que a sabedoria dos antigos chega ao fim e não consegue explicar o porquê do sofrimento de Jó. Ou seja, toda a sabedoria dos antigos, representada nas pessoas de Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú, chega ao fim e não consegue dar uma resposta para Jó, uma resposta que sirva para que Jó entenda o porquê que ele está passando por aquilo. E o mistério permanece. Então, Deus aparece em roda-moinho, redemoinho. Jó, Deus é injusto e incompetente em administrar o universo. Entendimento ali que ele está tirando, a conclusão que ele está tirando pelo que ele está passando. Então, Deus leva Jó para conhecer o universo. Faz várias perguntas sobre a ordem e a origem do cosmos. Jó estava vivo quando Deus criou a Terra e organizou as constelações. Vamos ler isso aqui, ver como é que está no texto aqui. Jó 38:4. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dízimo, se tens entendimento. Ou seja, Deus está falando tudo isso para Jó e perguntando: onde estavas tu? Hã? Tu que chega à minha presença reclamando ou me questionando sobre o porquê da tua situação. Deus está mostrando para ele que Deus controla todo o universo, que Jó nunca nem imaginou na mente dele que existia tudo aquilo dali. Aí, por que Deus faz essa viagem com Jó? Deus está tentando mostrar a Jó que ele é limitado. Jó é limitado, Jó está limitado por aquela situação que ele está passando e quer tirar conclusões em cima daquilo que ele está passando, somente com aquilo ali. E Deus vai e mostra que tem muito mais do que aquilo ali. Jó, até quando eu comparei diante da imensidão do nosso planeta Terra. Eu sou o quê? Eu sou um grão de areia. E esse grão de areia, diante da imensidão do cosmos, do universo, poeira cósmica, poeira cósmica, microcósmica. Nós não somos nada. Só existimos pela graça e pela misericórdia de Deus. Só existimos pela graça e pela misericórdia de Deus. E por isso nós devemos ser gratos a cada dia, a cada deitar, a cada levantar, sempre lembrar de agradecer a Deus, porque Ele está nos dando mais um dia, nos permitindo viver mais um dia, nos relacionar com a criação dele por mais um dia. Por isso nós devemos ser gratos. Nós não merecemos nada disso. Muitas vezes nós pensamos, supomos que somos alguma coisa. Somos alguma coisa. Achei interessante ali, foi na mensagem de hoje quando o pastor Clodoaldo falou da questão do vaso de barro forte. Para que serviu o vaso de barro?
E nós somos comparados a vasos de barro, meu irmão. Se você assistiu, não assistiu, assista. Eu não vou comentar aqui para não me alongar, mas achei muito interessante a colocação do pastor Clodoaldo apresentando-nos como vasos de barro que serve para colocar o lixo, os dejetos ali, tá? Mas aquele vaso de barro se tornou vaso de honra porque recebeu, né? Recebeu a missão de divulgar o evangelho. É um tesouro, tesouro em vaso de barro. Tá certo? Então, nós não somos merecedores. Quem somos nós para questionar Deus? Quem somos nós para questionar? Lógico, não estou dizendo aqui para A, B e C, para um dos irmãos, está em sofrimento, aguenta calado. Não, não. Conversa com Deus, ora a Deus, clama a Deus, pede a Deus, fala com os irmãos. Citei na reunião, não vou citar aqui porque vai para o YouTube, exemplo de irmãos que passaram e que estão passando por situação de dificuldade, mas que estão clamando a Deus, buscando a Deus e estão recebendo a ajuda da igreja. Essa é a nossa função, nós somos um corpo para isso. Somos poeira, poeira cósmica, somos poeira cósmica, somos grão de areia neste vasto planeta, somos, mas Deus nos ama. Deus nos ama. Eu não estou aqui querendo alimentar o ego de ninguém, mas eu estou dizendo a verdade. Deus nos ama. Deus nos ama e cuida de nós a cada dia. Só existimos pelo cuidado, pela graça, misericórdia e pela compaixão de Deus. Nós temos livre acesso, então vamos falar com Deus. Está passando por uma dificuldade? Clame a Deus. Mas é como eu falei na aula, você não vai falar e ficar calado esperando. Aquele exemplo lá da pessoa que estava lá no alto da torre, a cidade inundada, clamando, pedindo a Deus, aí vem um barco para salvar. Não, Deus vai me tirar aqui de uma forma sobrenatural. Veio a canoa, não. Veio um bote de plástico, não, morreu. Deus mandou 3 oportunidades para a pessoa e a pessoa morreu. Tá certo? Ou seja, temos que clamar, temos que expor, temos que falar com amor, com temor e com reverência a Deus. E temos que buscar a solução para os nossos problemas, sim, tá certo? Mas sempre com temor e com reverência. Nada de chegar querendo exigir a Deus, nós não somos nada nem ninguém para exigir alguma coisa de Deus. A resposta de Deus desconstrói, quase não sai, todas as argumentações de Jó e seus amigos. Mostra que o universo é um lugar vasto e complexo e que ele controla todos os detalhes. Jó não pode tirar uma conclusão tomando como base o seu pequeno horizonte de experiência de vida. Sua visão é muito limitada. Somos limitados. Somos limitados. O conhecimento secular, como foi mostrado aí nas pessoas de Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú, é um conhecimento limitado, não se compara com a sabedoria de Deus. Jó não está em condições de fazer uma acusação contra Deus. Após esse bate-papo, após esse passeio, Deus pergunta a Jó se ele e seus amigos gostariam de gerenciar o mundo por um dia, de acordo com seus princípios de justiça. Ou seja, é bom, recompensa-se, é mal, taca no lombo, castiga-se. Onde é que nós íamos parar? Quando é que o mal poderia se converter? Se não for pela graça, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus. A justiça, então, seria castigar todos os atos malignos de cada pessoa a cada momento, com a retribuição precisa. Tá certo? Vamos lá. É que Deus descreve 2 criaturas exóticas lá no 41. No caso, fala e leva à conclusão de que o mundo de Deus é bom e incrível, mas não é perfeito e sempre seguro. No caso, colocando essas 2 criaturas aqui, que eu não estou localizando aqui o versículo, tá certo? Mas vamos deixar lá, os irmãos localizam aí. A conclusão é que o mundo de Deus ele é bom e incrível, mas não é perfeito e sempre seguro. Não é perfeito e sempre seguro e nós somos a prova disso. Nós vivemos e sabemos. A cada dia que passa, nós estamos vivendo cada vez mais presos dentro de casa. Os presos agora somos nós, tá certo? Você não tem mais segurança para ir numa padaria, você não tem segurança mais para estar numa parada de ônibus, você não tem segurança mais para caminhar tranquilamente no seu bairro, em determinados horários, pior ainda, tá certo? O mundo ele é organizado e bonito, mas também é selvagem e perigoso. E muitas vezes nós somos presas.
certo? Presas. As criaturas aí de Monte Leviatã são criaturas conhecidas no Oriente como símbolos da desordem e do perigo. Ou seja, o que está sendo colocado para nós é exatamente o que está acontecendo no mundo, tá certo? Essa desordem, esse perigo, essa insegurança que afeta todos nós, que nós somos conhecedores disso. As razões são diversas. Nós não vamos fazer aqui a exemplo de Bildad, de Elifaz, Isofá e Eliú, achar que isso é consequência. São consequências, tá certo? Mas que não seja sempre um castigo de Deus por conta das consequências do ser humano. Nós somos mal administradores e o mundo anda de mal a pior porque nós somos mal administradores? Sim, porque nós somos administradores pecaminosos e que tendemos a fazer mais para nós do que para o próximo, né? A lei áurea dos relacionamentos, Mateus capítulo 7 versículo 2 fala que aquilo que nós queremos de bom para a gente devemos fazer para o outro. E os mandamentos são resumidos em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Muitas vezes as coisas acontecem nas nossas vidas, ou está acontecendo no mundo, que nós deixamos de amar o próximo, estamos amando cada vez mais a nós mesmos, buscando cada vez mais o nosso bem em detrimento do outro. Mas por aí vai, não vamos entrar muito nessa seara, não. É só uma ideia, como eu falei, panorâmica e superficial. Os irmãos procuram se aprofundar. Questão sobre o sofrimento de Jó. Por que há sofrimento no mundo de Deus? Deus não explica o porquê. Vivemos em um mundo extremamente complexo e surpreendente que não foi projetado para evitar o sofrimento. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Palavras de Jesus Cristo, certo? Jó concluiu, e seus amigos também, que Deus, aliás, os amigos concluíram que Deus é justo e que Jó estava sofrendo porque tinha pecado. Jó concluiu que Deus é injusto, porque ele estava sofrendo sem ter pecado. Aí Deus se manifesta e questiona: você tem conhecimento suficiente sobre o universo para fazer tal afirmação? Jó queria uma explicação. Deus, eu quero que você confie na minha sabedoria e no meu caráter. Deus quer sempre que nós confiemos nele, independente da situação. Precisamos confiar em Deus. A situação está ruim? Vamos confiar em Deus. Eu sempre digo. Não vamos ficar parado olhando o tempo e passando o vento. Nós vamos correr atrás da solução, sempre clamando a Deus, tá? Para que se abra uma porta, para que levante uma pessoa, um irmão, uma igreja, para encontrar a solução. E isso nós somos testemunhas do que acontece no nosso meio, tá? Pessoas têm encontrado a solução no corpo de Cristo. Às vezes não tem a solução em si mesmo, por si mesmo, as condições para si mesmo, mas o corpo de Cristo unido encontra a solução para muitas situações difíceis. Precisamos lembrar sempre disso. E nós concluímos exatamente fechando essa parte, tá? Então, os nossos objetivos eram ver as lições no livro de Jó, tá? Tá certo? E principalmente aplicar em nossas vidas. Então, saímos aqui no final dessa lição entendendo o quê? Que sofrimentos podem acontecer? Podem. Precisa ter uma explicação? Não. Deus é soberano. O que nós precisamos é confiar em Deus, em toda e qualquer situação. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Devemos ter sempre um coração grato. Um coração grato vai estar sempre lembrando e agradecer por todas as pequenas coisas que nós temos, né? E eu sempre agora, por um bom tempo ainda vou falar, que ainda está próximo, né? A questão da pandemia. Quem lembrava de agradecer a Deus pelo ar, pelo oxigênio? E foi tão precioso. Quantas vidas se perderam e quantas vidas se salvaram por conta, eh, do precioso oxigênio que Deus providenciou, tá certo? Quem lembra de agradecer pela água, pelo lar, pelo alimento, pela saúde, um bem maior nesse tempo de pandemia, percebemos que precisamos ter saúde. Eu estava lendo aqui
ouvindo, alguém mandou mensagem, não sei, que até para adoecer nós precisamos ter saúde. Percebe isso? Até para adoecer nós precisamos ter saúde? Como assim, irmão? O cidadão lá que estava na entrevista explicou, ora, se você recebe dois pacientes e faz atividade física, um faz atividade física, se cuida, toma os seus medicamentos sempre em dia, não faz excesso, seja de alimentação, bebida, cigarro, o que seja, e adoece, e chega um outro sobrepeso, fumante, alcoólatra, alcoólatra no sentido de que ingere bebida, e não faz atividade física, bota esses dois situações com o mesmo problema de saúde, certo? O mesmo problema de saúde. Quem tem mais chance de recuperar, humanamente falando? Que alguém pode dizer, não, mas Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível. Não estamos discutindo isso. Estamos colocando duas situações em estágios diferentes de vida, qualidade de vida, sofrendo a mesma enfermidade e precisa de um médico, de um apoio, uma cirurgia, não sei. Quem tem mais chance de recuperar? Vocês, irmãos, até para adoecer precisamos de saúde. Então vamos agradecer pela saúde, pelo ar que respiramos, pela água, pelo alimento, pela igreja, pelos nossos irmãos, pelo corpo de Cristo que participamos. Precisamos ter um coração agradecido a Deus por tudo que tens feito. Amém? Que Deus abençoe a todos e que possam aplicar é, o que nós aprendemos aqui de uma forma panorâmica sobre o livro de Jó. Caso algum irmão tenha alguma dúvida, alguma pergunta, fique à vontade. Tem meu WhatsApp aí na igreja, tem o próprio. Não vou botar no YouTube, porque eu tenho que confessar que eu não olho muito os comentários que é colocado, mas os irmãos da igreja têm meu WhatsApp, ou pode ir diretamente com o pastor também. Fique à vontade. Deus abençoe a todos e até a próxima, que é o livro de Salmos. Amém?